Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como utilizar o iOS para criar uma aplicação de monitoramento de veículos, tá? Em cidades, para a gente entender mais sobre o tráfego de veículos em determinadas ruas e utilizar essa informação para melhorar a mobilidade das cidades e os grandes centros urbanos aí, tá bom? Como é que funciona aqui, pessoal? Primeiro eu vou entrar aqui em Pipeline, tá? Vou adicionar uma pipeline aqui, selecionar minha IEBox, adicionar aqui o primeiro componente, tá? Feed de vídeo, e vou entrar com o RTSP que eu tenho aqui, tá bom? Próximo passo, vou colocar que eu vou processar esse vídeo em 5 FPS. Acredito que não preciso de mais que isso para conseguir a minha aplicação aqui, tá bom? Para conectar como analítico aqui, eu vou utilizar a detecção de objetos, selecionar carro aqui, tá? E aqui eu vou colocar uma pipeline chamada fluxo de veículos, certo? Veículos, aqui, beleza? Sem um acento aqui para conseguir utilizar como nome da aplicação, beleza? Vou dar um play aqui, vou esperar vir pelo menos um frame aqui no meu vídeo para eu iniciar a criação das minhas regras de negócio, né? Para eu conseguir de fato visualizar essa imagem aqui e aí sim aplicar os meus os meus os meus analíticos, né? Minhas regras de negócio, meus polígonos, minhas contadoras de linha, tá? No início do vídeo aqui deu um problema na conexão RTSP, tá? Se acontecer isso, fiquem tranquilos, é completamente normal, tá bom? Até porque isso daqui eu não estou processando local, né? Eu estou processando RTSP à distância, então dá esse problema, mas em alguns segundos ele já melhora, tá? Já recebi meu vídeo aqui, agora eu vou editar, tá? Então, clicando aqui, vou adicionar minha primeira regra de negócio. Então, o que eu quero fazer? Eu quero primeiro detectar quantos veículos estão passando por rua, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma linha direcionadora da direção aqui, tá? Uma polyline com direção. Vou criar, na verdade, duas para a rua, que eu vou chamar aqui de rua Oscar, tá? E aí eu vou conectar essas duas linhas aqui no meu detector de objetos, tá? Então aqui eu vou selecionar carros, tá? Que eu estou detectando. Na verdade eu quero detectar carros e quero detectar. Vou colocar que eu quero detectar pessoas, carros e motos aqui, tá? Então nessa daqui eu quero detectar carros e nessa outra linha eu vou querer detectar motos, tá? Então vou vir aqui, selecionar minha edição e vou selecionar aqui que eu quero contar somente os veículos que passarem nessa rua aqui, que eu estou chamando de rua Oscar, tá bom? Para servir de referência, eu vou criar uma linha direcionadora ali e eu vou criar uma outra linha direcionadora aqui, tá? Na rua aqui que eu vou estar chamando de Rua Adebayor, tá? Aí, claro, vocês vão dar o nome da rua que vocês precisarem aí, tá? De acordo com o caso de vocês, beleza? Então aqui vou até colocar mais para cá, né, essa linha direcionadora aqui, vou estender bem porque na verdade eu vou contar só veículos, né? Então se tiver pessoas cruzando aqui eu não quero detectar, quero detectar só veículos. Então vou colocá-la aqui como referência, vou salvar, tá? Os seguintes componentes foram preenchidos, tá, incorretamente, Polyline with Direction 4, né? Então vamos entender aqui, aqui vamos ver que eu quero selecionar carro. Vamos ver se agora vai. Agora foi, beleza? Tinha esquecido de selecionar o que eu quero detectar ali. Vou dar um play novamente. Vou esperar. Lembrando que eu não configurei essa linha ainda, né? Vou configurar em cima da base que eu estou vendo aqui, tá? Beleza. Clicar aqui em editar. Aqui como eu já criei uma linha para carros, eu vou criar agora uma para motos aqui, logo em cima da minha linha que eu já estou contando carros, tá? Então, na linha de baixo, eu vou estar contando quantos carros estão passando aqui na Oscar, e nessa aqui que eu estou fazendo justamente em cima, eu vou contar quantas motos estão passando aqui na minha rua Oscar,
tá bom? E aí para referenciar que fácil, né, quando eu for criar a dashboard, eu vou dar um nome aqui, né? Então vou mudar o nome do componente, colocar Oscar, vou chamar de carros Oscar, beleza? Vou dar um confirmar aqui, legal. E aqui eu vou chamar de motos Oscar, legal. Para essa daqui que eu estou selecionando carros, né? Então eu vou colocar até um pouco mais para cá, porque aí eu quero pegar não na curva, né? Eu quero pegar quando eles de fato estiverem já na rua aqui, né? Estão vindo para cá. Então vou dar um salvar aqui, vou chamar de carros Adebayor, tá? É o nome da rua que eu estou dando aqui, legal. E aí eu vou criar não uma polyline, eu vou criar agora uma polyline with direction aqui, né? Uma polyline com direção. Agora para eu contar moto, dessa vez na Adebayor, tá? Então vou chamar de motos, dá um zoom aqui, legal, motos Adebayor, legal. Então dei o OK aqui, configurei a minha polyline, tá? Vou colocar exatamente em cima da onde, mais ou menos, né? Porque agora a outra ficou aqui atrás, então vou colocar ela aqui em cima mesmo, tá? Só que agora essa aqui vai contar quantas motos estão passando aqui, beleza? Salvei aqui. Outra aplicação que eu quero monitorar, pessoal, nesse vídeo aqui é quantas pessoas estão atravessando fora da faixa de pedestre, né? Quero uma aplicação de segurança para minha cidade aí. Como é que eu faço? Eu conecto aqui um bloco de polígono, tá? Seleciono aqui a região onde que eu quero. Posso selecionar essa região inteira aqui, tá? De polígono. Ou eu seleciono. Deixa eu excluir os pontos aqui, tá? E aí eu quero selecionar não mais esse pátio inteiro, quero selecionar as pessoas que geralmente elas atravessam aqui, ó, sem do lado, né, da faixa de pedestre, mesmo assim eles atravessam a rua fora da faixa de pedestre, né? Então quero contar quantas vezes isso acontece, né? Então vou colocar esse polígono aqui e vou colocar aqui, ó, fora da faixa, né? Para eu lembrar que esse polígono está detectando essas pessoas aqui. Legal? E aqui não quero detectar carro, quero detectar pessoas, tá bom? Lembrando que se eu configurei aqui carro, pessoa e moto, eu posso ir segmentando exatamente o que eu quero detectar aqui com os meus polígonos sem utilizar mais créditos de processamento, tá? O único crédito que eu estou utilizando aqui são esses dois aqui, tá? Para detecção de objeto e para ler o feed de vídeo. Legal? Eu vou salvar aqui, vou dar um play, vamos ver se as minhas pipelines foram configuradas corretamente. Ah lá, tá lá, não coloquei logo em cima uma da outra aqui porque eu não estava vendo, né? Mas estou detectando já. Esse daqui passou, já contou. Esse carro passou, já contou também. Tá? Então, meu analítico já está funcionando, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa pipeline aqui e trazer os analíticos na dashboard, né? Como é que eu faço isso? Venho aqui em dashboard, tá? Adiciono uma nova dashboard, vou trazer um nome para minha dashboard que eu vou chamar de fluxo de veículos, certo? Aqui eu posso colocar o acento, tá? Não tem problema, no nome da minha dashboard, vou selecionar logo da DT Labs, aí vocês podem selecionar logo de vocês, tá bom? Selecionada a logo, aqui eu vou chamar a primeira tela da minha dashboard, aqui eu vou chamar de gráficos, tá? Então, trazer alguns gráficos aqui na tela de home, tá bom? O ícone aqui eu vou deixar essa casinha mesmo, tá? Vou adicionar um widget aqui de gráfico, né? Então vou trazer uma métrica. Para essa métrica eu vou trazer o nome de veículos, pode ser veículos Adebayor, legal. E a fonte de dados eu quero puxar diretamente do iOS, né? Qual pipeline? A que eu acabei de criar, fluxo de veículos. Qual componente que eu quero colocar primeiro? Bom, primeiro eu quero trazer os carros Adebayor. Lembra que eu modifiquei o nome do componente ali, da minha regra de negócio, né? Minha linha direcionadora de movimento? Então eu vou colocar aqui, ó, carros Adebayor. Qual métrica que eu quero? Eu quero, na verdade, um gráfico, né? Então quero detecções por tempo aqui, né? Detections per time. Então vou adicionar o widget aqui, vou aumentar a escala dele. Olha lá, já me trouxe aqui
um gráfico trazendo aqui, ó, já foram 4 veículos, tá? Então eu vou melhorar aqui os meus eixos, né? De subtítulo eu vou colocar que de fato eu estou monitorando carros e motos, beleza? No eixo X eu tenho o meu tempo, né? Então vou colocar aqui tempo, e no meu eixo Y, de fato, eu estou verificando a contagem, né? Então vou colocar a contagem aqui. Meu eixo eu quero que mostre por hora mesmo, tá? Só que essa cor aqui eu não quero essa cor aqui. Eu quero, na verdade, posso selecionar em barra, em linha, né? Mas vou deixar em barra aqui. E, bom, puxando aqui para a identidade visual da DT Labs, eu vou trazer uma cor laranja, tá? E aqui para essa label, né? Para esse gráfico, eu estou monitorando os carros, né? Porque é o primeiro dado, fonte de dados que eu adicionei aqui. Quando eu tenho esse gráfico aqui, pessoal, eu posso adicionar outras fontes de dado, que no caso é o que eu vou fazer aqui. Tá? Vou adicionar mais um eixo Y aqui, né? Selecionando a fonte de dados aqui do próprio iOS, fluxo de veículos. Componentes, dessa vez não vou escolher mais carros ADBioR, vou colocar motos ADBioR. Tá? E eu também quero a detecção por tempo, não quero a média por tempo, né? Quero de fato as detecções. E para a cor desse novo gráfico aqui, eu vou colocar uma cor cinza aqui, porque eu acho que combina com o laranja, tá? Vou trazer também o dado tipo barra, tá? E aqui agora não é carro mais, agora aqui são as matos não, né? São as motos, beleza? Vou salvar o eixo aqui, legal. Aqui eu posso escolher se eu quero o gráfico lado a lado, ou se eu quero ele um em cima do outro, né? E se eu quero agregar os dados, se eu quero somar a média. No caso não, quero deixar eles aqui do jeito que eles vieram. Até agora não passou nenhuma moto ali, então não estou vendo nenhuma informação sobre motos ali, pelo menos na ADBioR, tá? Então, simples assim, criei o meu gráfico aqui para veículos ADBioR, vou salvar aqui, tá? Adicionar um novo widget aqui, tá? Uma métrica novamente agora para a rua Oscar, tá? Então vou colocar veículos Oscar aqui, legal. Uma vez que eu já tenho aqui o meu veículos Oscar, vou colocar fonte do iOS, fluxo de veículos, componente, vou colocar carros Oscar, a métrica eu quero contagem, não, contagem não, né? Eu quero a detecção por tempo, vou adicionar o widget aqui. Legal. Aqui eu posso arrastar ele para cá, dar uma esticada no gráfico aqui, e aí eu já consigo ter dois gráficos aqui ao mesmo tempo. Só que ele está preto, né? Então tem que configurar ele aqui. Vou adicionar um eixo aqui. Eu vou pegar agora as motos, né, da rua Oscar, fluxo de veículos. Vou colocar agora as motos da Oscar. A métrica eu quero detecção por tempo. Eu quero aqui a cor cinza, barra, e vou chamar de motos. A label aqui, tá? E aqui tá label 1, vou colocar carros. Beleza? E aí a cor eu não quero essa cor preta aqui, eu quero a cor orange, né, para carros aqui. Beleza? Então salvar aqui e ali já tem os veículos na Oscar. Vou configurar a mesma coisa que eu configurei aqui de subtítulo, tá bom? No eixo X eu tenho o tempo, no eixo Y eu tenho a contagem, beleza? E eu quero ver por hora aqui também, tá? Então estou salvando aqui. Já temos os gráficos aqui, né? Da minha pipeline. O que eu posso fazer é monitorar, por exemplo, em filtros aqui de tempo, eu posso falar que eu quero analisar sempre os dados relativos a hoje. Olha lá, atualizou, aparentemente já veio uma moto aqui detectada na ADBioR, tá? Mesma coisa eu vou colocar aqui para hoje também, vou aplicar, beleza. E agora esses gráficos sempre vão estar atualizados para as contagens de hoje, tá? Vou adicionar mais um indicador aqui, tá, pessoal? Vou trazer mais uma tela aqui para minha dashboard, vou chamar de indicadores, tá bom? E aqui eu vou colocar um ícone aqui que eu gosto, que é a estrela aqui para indicadores, tá bom? Então, no gráfico de indicadores aqui, eu vou fazer o seguinte, eu quero contar quantas pessoas estão sendo detectadas fora da faixa, né? Então, eu vou colocar aqui uma métrica, vou colocar fora da faixa, beleza, para o meu, eu vou colocar até uma exclamação aqui, a fonte vai ser o iOS, a pipeline vai ser de fato fluxo de veículos,
o componente eu vou colocar fora da faixa, que é o polígono que a gente criou lá, beleza? E aqui não vou detectar mais, posso detectar por hora, né? Mas aqui eu quero detectar a contagem mesmo, eu quero esse dado bruto para mim, né? Olha lá, ó, já foram pegas 3 pessoas fora da faixa, atravessando a rua fora da faixa, né? Tá vendo como que é, como que pega no flagrante agora, certo? Vou esticar um pouquinho esse indicador aqui, vou colocar ele para hoje, tá? E vou colocar uma legenda aqui para ele, né? Vou colocar aqui um subtítulo de, bom, pessoas atravessando, né? Atravessando fora da faixa de pedestre. Legal. Então vou dar um salvar aqui. Ah lá, ó. Claro, comecei a rodar a minha pipeline hoje, né? Então ele já traz um indicador aqui que em relação a ontem, ou seja, 0, né, eu tenho mais 3. Né? Então, em relação a ontem, eu já tenho 3 pessoas a mais nesse mesmo período de tempo. Né? Se eu coloco hoje aqui, ele compara com ontem. Se eu coloco essa semana, por exemplo, ele vai comparar com a semana passada. Tá? Então, this week ele vai comparar com a semana passada. Já aumentou, ó, 4 pessoas. Enquanto a gente fala aqui, tem pessoas lá correndo risco de vida. Certo? Então a gente está monitorando aqui. Coloquei para hoje mesmo aqui, tá? Então, um outro indicador que eu posso colocar aqui é, por exemplo, o número, né, de carros que passam na Debaior, por exemplo, né, a Debaior. Porque lá eu vejo os gráficos, aqui eu quero o número absoluto, por exemplo. Né? Então, vem aqui, carros na Debaior, qual que é a métrica que eu quero? Também quero a contagem, tá bom? E arrasto lá meu indicador de contagem de veículos ali na Debaior, simples assim, tá? Vou configurar aqui para hoje também, legal. Já passaram 33 veículos na Debaior, né? Se eu vier aqui, de fato, são 33 veículos na Debaior já, legal. Vou salvar aqui, sempre bom ir salvando, tá? Para garantir que o seu trabalho está sendo mantido. Beleza. E aqui posso colocar até um subtítulo aqui, né? Número de carros que passaram na rua Adebayor. Né? Aqui vocês podem customizar da forma como vocês preferirem. Tá? Vou adicionar agora as motos da rua Adebayor. Tá? Mesma coisa aqui. Colocar motos Adebayor. Legal. E aqui, fonte de dados iOS, pipeline, fluxo de veículos. Só que agora eu vou selecionar motos Adebayor. Contagem, legal, simples assim. Beleza? E aqui a gente já tem nossos indicadores. Vou colocar o indicador para hoje aqui também. Vou copiar aqui a legenda, colocar número de carros. Não, né? Agora são o número de motos que passam na rua Adebayor. Tá aqui, pessoal, né? Neste tempo desse vídeo aqui, a gente já configurou aí um analítico desde a nossa pipeline, tá? Até a nossa dashboard, né? Com gráficos, indicadores, subtítulos no gráfico, rótulos, né? E aqui, inclusive, eu posso filtrar, né? Vamos supor que agora eu só quero ver as motos, né? Posso tirar o filtro dos carros aqui, né? Posso ver por dia também, se eu quiser fazer uma análise diária, né? Aí ele pega todos os dados do dia, como eu estou monitorando nesta mesma hora, né, vai ser a mesma visualização aqui. Senão ele agregava ali os dados das horas no mesmo dia. Então, você vê como é simples a gente utilizar o iOS para a gente criar os nossos analíticos aqui e deixar a nossa criatividade de fato trazer insights aqui que a gente pode criar e monitorar. Tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que tenham gostado. Espero que tenham criado aí novas ideias do que vocês podem utilizar aí com o iOS para monitorar. Tá bom? Qualquer dúvida, joga aí nos comentários para a gente, tá? Aciona a gente, entre em contato, porque a gente vai adorar receber esses feedbacks e também conversar com vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.